Você já teve a sensação de ser observado em um lugar abandonado? Imagine entrar em um shopping vazio, apenas para descobrir que você não está sozinho. Descubra a aterrorizante história que mudou minha vida para sempre. Era uma noite de Halloween, quando meus amigos e eu, cheios de adrenalina e buscando aventuras, decidimos explorar um shopping abandonado. O que começou como uma brincadeira ousada logo se transformou em um pesadelo real. Eu tinha 16 anos e não sabia que aquela noite iria me marcar para sempre. Deixe seu like, inscreva-se no canal e prepare-se para conhecer a história arrepiante do fantasma do shopping. Aviso: esta experiência não é para os fracos de coração. Tudo começou quando eu tinha 16 anos. Era noite de Halloween, e meus amigos e eu estávamos em uma daquelas ondas de adrenalina que só a adolescência proporciona, procurando por aventuras cada vez mais ousadas. Tínhamos roubado uma garrafa de vinho tinto da coleção do meu pai e estávamos animados, a música alta no carro, enquanto nos dirigíamos para o shopping abandonado na beira da rodovia dos Bandeirantes. Era um lugar sinistro, fechado há alguns anos, e só tínhamos ido lá algumas vezes na infância. Mas naquele momento, parecia uma boa ideia, uma daquelas histórias que a gente contaria para sempre. Chegamos ao local, o ar frio de outono carregado de uma névoa estranha, e saímos do carro. As colunas de concreto do shopping pareciam ossos de um gigante adormecido, um monstro petrificado sob o luar. Era fácil imaginar qualquer coisa naquele cenário, e o medo, como um vírus, se espalhava entre nós. Entramos pelo vidro quebrado de uma porta lateral, apenas com a luz fraca dos nossos celulares e a lua furando o teto de vidro rachado. O cheiro de mofo e poeira pairava no ar, a lembrança de um passado cheio de vida, agora reduzido a um casulo vazio. O shopping parecia uma carcaça, cada loja um túmulo com o nome riscado, suas entranhas expostas. A gente subia pelas velhas prateleiras de metal de uma loja de roupas, brincava de atender clientes em um balcão de lanchonete empoeirado. Gritava para os outros nossas vozes ecoando por aquele labirinto de concreto. A única coisa que nos evocava lembranças felizes era um antigo Brinquedos da Galáxia, no segundo andar. Era a maior loja de brinquedos da nossa época, um paraíso que nos enchia de fascínio e esperança. Vê-la agora, apenas um esqueleto de loja, com as prateleiras vazias e as placas de papelão arrancadas, era como se a própria infância estivesse morta. Enquanto os outros exploravam a área dos brinquedos, resolvi dar uma volta sozinho. Minha lanterna iluminava o corredor escuro. Meus amigos me zoavam, dizendo que quem se separa do grupo sempre morre nos filmes de terror. Hilário, passei pelas lojas vazias, a papelaria, a floricultura, a livraria, tudo agora apagado, reduzido a paredes e pisos de cerâmica. O shopping era uma névoa, um limbo entre o vivo e o morto. Um lugar que, com o simples acender de uma luz, poderia voltar à vida. Mas isso jamais aconteceria. No final do corredor, parei de repente. Não éramos os únicos que visitavam esse lugar. Em um pequeno espaço na lateral, onde antes havia bancas de revistas, havia bancos de concreto, todos virados de cabeça para baixo, e várias jardineiras formando um círculo em torno de uma enorme coluna de mármore vermelho. Alguém havia plantado sementes, pequenas mudas azuis brotando da terra, e colado cartazes na coluna. Eram fotos de uma mulher de meia-idade sorridente, com um vestido amarelo e flores brancas, um sorriso de propaganda, a típica dona de casa dos anos 50. Ao lado de cada imagem, uma bolha de diálogo com frases clichês: mãe fazia melhor, quanto mais, melhor, felizes para sempre. Mas o detalhe perturbador eram os olhos da mulher. Alguém havia queimado os olhos com uma chama, deixando marcas pretas e cruéis. A coluna vermelha e os olhos vazios pareciam me encarar, e eu senti um arrepio percorrer meu corpo. É a dona Amélia, disse o Bruno, apontando para os cartazes. Era a babá do meu irmão. Tinha uns 50 anos. Que corpo, hein? Os outros riram, mas eu não conseguia. O local exala uma aura de decadência, um odor de morte que me contaminava. Eu sentia pena da dona Amélia. Mereciam felizes para sempre, de verdade. Depois de um tempo, voltamos para a entrada do shopping e o pessoal começou a gritar de alegria,
achando uma piscina de bolinhas. Era nojenta, com um cheiro de mofo e umidade, e dava para ouvir ratos se movendo lá dentro. Um pedaço do teto havia caído, deixando um fio elétrico desencapado, como um nervo exposto. Alguém tem que ir lá, gritaram. Não vamos sair até alguém entrar. Não, eu não vou, eu disse, e me tornei o voluntário. Preparei-me para me afundar em um mar de sujeira, ratos e urina, mas nada aconteceu. Apenas poeira de concreto na minha cabeça e um leve cheiro de mofo. A piscina era tão profunda que as bolinhas chegavam na minha cintura. Deitei-me de costas e a sensação do piso de borracha no meu rosto me deu um pouco de nojo. Os outros me iluminavam com os celulares, criando um caleidoscópio de cores sobre as bolinhas, distorcendo as sombras. Enquanto tentava me levantar, minhas mãos tocaram algo. Ou melhor, algo me tocou. Era uma silhueta, um rosto no meio daquela névoa de cores, 2 buracos onde deveriam estar os olhos. Ela ofegou, um ar úmido e frio que eu senti na minha pele. Seus dedos gélidos se entrelaçaram aos meus, puxando-me para perto. Me afastei, sacudindo a cabeça, e acho que gritei, mas não tenho certeza. Meus batimentos cardíacos dispararam, enquanto eu tentava me equilibrar para voltar para os meus amigos. Eles estavam gargalhando, achando que eu estava assustado. Quando minha cabeça emergiu da piscina, eles formavam um círculo em volta de mim, as luzes dos celulares brilhando em meus olhos. É claro que não havia nada lá dentro. Limpei o pó da minha cabeça e preparei-me para empurrar 1 ou 2 deles para dentro da piscina, mas algo mudou no ar. Seus rostos mudaram de alegria para curiosidade, depois para preocupação. Olhei de volta para a piscina e entendi. Cada bolinha estava pintada com um olho preto, feito com caneta. Eles me ajudaram a levantar e tentaram desfazer a tensão com piadas e provocações, mas eu estava em choque. Olhei para minha mão, senti um frio percorrer meu corpo, como se realmente algo tivesse me tocado. Saímos do shopping, voltamos para a cidade, a música alta no carro, tentando esquecer o que tinha acontecido. Passamos o resto da noite bebendo, jogando, contando histórias. Mas eu não consegui esquecer a Dona Amélia e aqueles olhos vazios. Aquele medo, aquela sensação de podridão que se instalou dentro de mim. Tudo tinha mudado naquele dia. Naquele dia, eu senti uma rachadura no meu mundo. Algo se quebrou. Uma porta se abriu para algo que eu não podia entender. Algo que me assombrava, me perseguia, mexia com meus pensamentos e me deixava em constante estado de alerta. Enquanto dormia no sofá do Bruno, a luz do luar criava uma cruz na parede, como se fossem telas de televisão, transmitindo lembranças, sonhos e medos, mas todas as imagens que eu tentava criar acabavam no mesmo lugar. A Dona Amélia, o sorriso falso, a cavidade vermelha infectada onde deveriam estar os olhos, a sensação de dedos frios em volta do meu pescoço. No dia seguinte, tudo parecia um pesadelo. Meus amigos estavam com ressaca, e eu apenas queria ir para casa dormir. Não queria voltar para casa. Meus pais estavam tão preocupados com meu irmão viciado que não ligavam para o que eu fazia. Ele era o problema. Eu podia fazer o que quisesse. Ficar fora de casa por um dia era nada perto do que meu irmão fazia. Mas eu tinha que voltar. Quando cheguei, meus pais não estavam. Só um bilhete dizendo que havia comida na geladeira e que eu podia ligar se precisasse de algo. Nunca liguei para aquele número. Subi para o meu quarto e parei na escada. 2 janelas com 2 maçanetas. Por um momento, imaginei as maçanetas como olhos, piscando o dia todo. 2 moedas no balcão me davam arrepios. As pontas de um cortador de unha me faziam lembrar dos olhos vazios. 2 latas de refrigerante, as abas para cima, pareciam soldados em posição de ataque. A combinação de 2 círculos, 2 pontas, 2 aberturas, me trazia aquela imagem horrível, o sorriso falso da Dona Amélia, seus dedos frios enlaçando os meus. E piorou. Comecei a ver olhos em tudo. 2 pessoas passando na rua, 2 garrafas de cerveja na mesa, meus próprios olhos no espelho. Até que me convenci de que realmente não tinha olhos. Tentei abri-los, mas era impossível.
as pálpebras pesadas como se estivessem coladas. Meus olhos se recusavam a abrir. Era tão frustrante, tão desesperador, que comecei a rir. Um riso seco, cruel, como o sorriso da Dona Amélia. Não tinha para quem recorrer. Ninguém me entendia. Decidi que precisava voltar ao shopping, destruir tudo, derrubar os cartazes, atear fogo na piscina de bolinhas, provar que nada me assustava mais. Iria encarar aqueles olhos vazios e destruir a Dona Amélia. Peguei minha velha moto, uma cinquentinha enferrujada que tinha comprado com minhas economias. Eu andava com cuidado, evitando as poças d'água da chuva. Levei uma mochila com ferramentas para destruir o shopping. Não me importei com o bilhete que meus pais deixaram na cozinha. Ninguém ia me consertar. Eu tinha que fazer isso sozinho. O vento gelado batia no meu rosto. A noite escura, sem lua para me guiar. Mas eu estava determinado. Tinha uma lanterna potente e pilhas extras. Meu pai tinha uma caixa de ferramentas cheia de pilhas de todos os tipos. E eu levei tudo. Cheguei ao shopping e o cheiro de mofo e umidade me atingiu com força. A temperatura parecia mais quente, mas talvez fosse apenas a raiva me aquecendo. Passei pelas lojas vazias, pelos bancos quebrados, pela fonte seca e as jardineiras com mudas crescendo. Subi a escada rolante quebrada e me dirigi para o espaço com a coluna de mármore. A coluna era visível de longe, como um espinho cravado no chão, os cartazes colados como bandagens em uma ferida aberta. As mudas azuis tinham crescido, algumas com pequenas flores. Havia mais cartazes, alguns grudados nas paredes, outros espalhados pelo chão. Alguém tinha estado lá recentemente. Cadeiras de um restaurante no térreo estavam quebradas no chão, formando um círculo. Não importava. Tudo ia queimar. Coloquei minha mochila no chão e peguei uma garrafa de gasolina que tinha pegado do galpão do meu pai. Não queria levar a lata toda, então enchi 3 garrafas. Comecei a jogar gasolina na coluna, manchando os cartazes. A tinta derretia, deformando o sorriso da Dona Amélia, tornando-o um sorriso cruel e distorcido. Depois de usar 2 garrafas, coloquei a mochila no chão e peguei um isqueiro. Tentei limpar a gasolina das mãos, mas a dúvida me invadiu. Não queria me incendiar, mas aquele lugar tinha que morrer. Fiquei olhando para os cartazes, mesmo com a tinta derretendo. Os olhos vazios me encaravam, alguns com a face distorcida, outros intactos, com as frases da Dona Amélia. Felizes para sempre me encarava com um sorriso cruel. Apaguei a lanterna, deixando a escuridão me envolver. A noite nublada não ajudava. Segurei o isqueiro, acendi a chama e me aproximei da coluna. Mas algo estava errado. Senti um arrepio na minha bochecha e um bafo frio no meu rosto. Um cheiro de amônia. Alguém tocou meu ombro, uma mão fria deslizando pela minha pele, subindo em direção ao meu pescoço. Liguei a lanterna e me virei, a luz tremendo. Mas não encontrei nada. Meus pés se moveram sozinhos, como se estivessem fora do meu controle. Meus pulmões se contraíram e eu respirava com dificuldade, como se estivesse engasgado. A fumaça saía em pequenas explosões a cada esforço para respirar. Não estava sozinho. Sem pensar, me afastei até sentir minhas costas bater na coluna de mármore. Fiquei parado, congelado. Senti aqueles olhos vazios me encarando, me julgando, esperando que eu me virasse. Algo escorria pelo meu braço, até chegar aos meus dedos. Olhei para baixo e vi gotículas de sangue fresco pingando no chão. A parte de trás da minha cabeça estava úmida, assim como minhas calças e jaqueta. Dei um passo para trás e me virei para a coluna. Sangue. A coluna não era só de mármore vermelho, ela sangrava. A gasolina fez os cartazes descolarem, deixando a coluna exposta. Pequenas poças de sangue se espalharam pelo chão. Era um silêncio mortal. Só o som das gotas de sangue caindo, misturado com minha respiração ofegante. Ouvi um chiado, como um sussurro vindo de uma das lojas. Coloque-os de volta. Fiquei ali, tentando entender o que estava ouvindo, o que estava sendo pedido. Da outra ponta do shopping, uma voz mais alta. Coloque tudo de volta. E de uma terceira loja, uma cozinha de fast food abandonada. Coloque-me de volta.
Olhei para a gasolina e o sangue misturados com os cartazes rasgados e balancei a cabeça. Não queria mais. A raiva tinha virado medo e eu só queria pegar minhas coisas e ir embora. Vou embora, disse. Não volto mais. Não houve resposta. Como em casa, não havia ninguém para me ouvir. Talvez eu estivesse falando sozinho, inventando histórias na minha cabeça. Não volto mais. Repeti. É isso, seu shopping idiota, seu jogo idiota. Engasguei-me. Vi figuras humanas saindo das lojas, todas com o mesmo vestido amarelo, o mesmo cabelo, o mesmo sorriso. Algo me agarrou. Não era um toque delicado como o da primeira vez, mas algo violento, cruel. Unhas cravando no meu couro cabeludo, puxando com força, me arrastando para frente. Passei de pé para ajoelhado, depois minha cara foi enfiada no chão. Mais de 2 mãos, talvez 4, 5, algo pesado pressionando minhas costas. Não era uma voz, mas um coro, uma dúzia de vozes iguais, vindas de todos os cantos do shopping. 2 dedos frios tocaram minhas pálpebras, me forçando a piscar. Fechei os olhos com força, tentando evitar a dor. Mal conseguia respirar. Tentei me mexer, tirar as mãos de cima de mim, mas era inútil. Uma sensação de pânico me tomava. Eu queria gritar, implorar, mas era tarde. Eu tinha errado, e eles eram implacáveis. Ouvi passos se aproximando e senti as mãos me soltarem, a pressão nas minhas costas diminuindo. Abri os olhos lentamente, tentando ignorar a dor, e vi um homem. Ele carregava uma lanterna, projetando sombras em seu rosto enrugado. Devia ter uns 60 anos, vestido com um uniforme de trabalho, talvez um zelador. Ele se aproximou de mim enquanto a última mão me soltava e ofereceu ajuda para levantar. Aceitei e me levantei. Não me atrevi a olhar para trás. Ainda podia ouvi-los, senti-los. Sentir o cheiro de amônia. Não faça nada de idiota, ele sussurrou. Deu um tempo para elas. Ficamos ali, sem falar. Olhei para o chão, tentando não chamar atenção. No meu campo de visão, vi vestidos amarelos se movendo, voltando para as lojas vazias, desaparecendo. Ele bateu em meu ombro e eu olhei para cima. Ele tinha sangue nas mãos por ter me tocado e limpou na sua perna. Deu um passo para trás e pegou algo. Ele trouxe uma caixa de ferramentas com cartazes novos. Ele tinha um olhar quase de desculpas. Ela escolheu vocês 2. Ele suspirou. Isso faz o quê? 4 de nós. Usamos um balde e uma mangueira que ainda funcionava para limpar a coluna. O sangue tinha coagulado. No final, colocamos cartazes novos, com os olhos queimados. Ela gosta deles assim, ele disse. As crianças sempre faziam isso com os cartazes antes do shopping fechar. A dona Amélia, ela acha que eles devem ser assim. Passamos horas recolhendo lixo, colocando em um círculo ao redor da coluna e desenhando olhos em superfícies brancas. Ela não tem olhos, então precisa que a gente faça isso por ela. Caminhávamos pelo shopping, retocando as coisas, regando as plantas e limpando a gasolina. A dona Amélia parecia mais calma. Eu podia ver seus vestidos amarelos se movendo nas lojas, seus dentes brilhando de vez em quando. Não conseguia me livrar da sensação de que qualquer ameaça a esse lugar me faria ser atacado. Você tem que fazer isso? Tipo, sempre? Eu perguntei. Sim. Ele acenou com a cabeça. O que acontece se você não fizer? Acho que você sabe o que acontece no final da noite. Quando eu ia embora, vi um último vestido amarelo se movendo entre as tábuas de madeira. Eu ainda estava sendo observado, julgado, avaliado. Mas, por enquanto, eu estava seguro. No início, eu voltava uma vez por semana. Uma vez, levei bolinhas de ping-pong e pintei olhos nelas. Elas gostaram. Outra vez, enchi a fonte de água. O zelador também voltava às vezes, trazendo cartazes novos e limpando o chão. Não era à toa que não havia poeira. Tentei parar de ir, mas a pressão ia aumentando. Eu sentia os olhos dela. Comecei a prestar atenção em círculos e esferas, como se meu corpo estivesse me lembrando de que eu estava sendo observado. Às vezes, eu sentia algo frio na minha visão periférica, algo gelado tocando meu ouvido.
Eu ficava tenso, esperando que algo me agarrasse, que aquele sorriso saísse das sombras e fosse a última coisa que eu visse. Lugares como esse não são demolidos. O terreno é barato, e o esforço para quebrar e remover todo o concreto não vale a pena. Ele permanece lá até hoje. Eu voltava de vez em quando e arrumava o lugar para garantir que ela estava feliz o suficiente para me deixar em paz. Semanas se transformavam em meses, e com o tempo, elas confiaram em mim o suficiente para eu voltar apenas a cada 6 meses. Fazia um dia de trabalho. As plantas se transformavam em girassóis azuis de quase 2 metros de altura e uma trepadeira cobria a coluna de mármore. Ela parecia gostar das trepadeiras. Às vezes, há pessoas novas. Não sei seus nomes, mas reconhecemos uns aos outros. Alguns jovens, outros velhos. Tentamos tapar o lugar com tábuas de madeira, mas sempre aparece algum idiota que consegue entrar. Não acho que todos escapem. Algumas coisas que eu vi ao longo dos anos contam uma história assustadora. Hoje, tenho 35 anos, passo a metade da minha vida fazendo isso. É um tipo de responsabilidade, algo que não posso contar a ninguém. Aprendi a conhecer os desejos e necessidades dela. Ela tem uma personalidade, uma inteligência. Às vezes, ela tem caprichos estranhos. Uma vez, vi um deles tentando arrombar as tábuas, mas os outros o levaram embora. Eu os vi acariciando as folhas dos girassóis. Vi eles dançando em mesas, andando de mãos dadas pelos corredores e uma vez, apenas olhando para a lua. Acho que ela é como um sistema imunológico, algo que impede a decadência. Esse shopping está fechado há décadas, mas não aparenta. A maioria dos lugares abandonados por tanto tempo fica velho e desgastado, mas não o shopping morto. Ele continua firme, esperando que as pessoas voltem. E às vezes, elas voltam, mas é um serviço que eu presto sob ameaça de morte, e até hoje me assusta. Embora eu não me assuste mais com círculos ou esferas, ainda sinto que deveria, como se eu não devesse normalizar isso. Não deveria ter que fazer concessões a algo sobrenatural e aterrorizante, mas não sei qual seria a alternativa. Tenho a sensação de que mais cedo ou mais tarde, ela vai se satisfazer, e neste dia, ela vai entrelaçar seus dedos nos meus e me arrastar para um lugar escuro do qual eu não poderei voltar. Nunca mais.